com teu coração me oferto. E aí galera, tamo junto de novo aí para mais um vídeo do estudo do nosso credo, do nosso símbolo de fé. É a catequese que a gente quer retomar para aprofundar ainda mais aquilo que a gente acredita e deixar essa fé crescer dentro da gente. Mas antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações e depois deixa um like pra gente, beleza? Então galera, esse é o segundo vídeo do nosso símbolo dos apóstolos, ou seja, o estudo sobre o credo da Igreja Católica. No primeiro vídeo, cujo link está colocado aqui na descrição, nós estudávamos que a Igreja Católica crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus é Criador do céu e da terra, assim diz o símbolo dos apóstolos, e o credo niceno-constantinopolitano ainda completa que ele é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O que significa a expressão céu e terra? Bem, céu e terra, no fundo, é uma espécie de resumo sintético de tudo aquilo que existe. E para que nós não fiquemos demasiadamente apegados aos nossos sentidos, o credo niceno-constantinopolitano diz que existem coisas também invisíveis, realidades espirituais. Dentre essas realidades espirituais, sem dúvida nenhuma, nós podemos citar os anjos. Mas quem são eles? Bem, os anjos, por natureza, são espíritos. Nós, católicos, atenção! Não acreditamos que os anjos sejam pessoas desencarnadas, pessoas que viveram por aqui e agora, depois que morreram, tornaram-se anjos. Não! Anjo sempre é anjo, é puro espírito. E, aliás, o nome anjo nem é uma definição de sua natureza, mas sim do seu ofício, do seu trabalho, porque a palavra angelos, em grego, angelos, em latim, significa mensageiro. Mensageiro de quem? De Deus. No aspecto da inteligência, eles superam todas as criaturas visíveis, inclusive todo ser humano. A tradição da igreja, a piedade dos cristãos sempre acreditou que todo ser humano tem um anjo de guarda, e a vida dos santos demonstra isso com clareza. Figuras místicas como São Padre Pio de Pietrelcina e Santa Gemma Galgani demonstram isso na sua vida com toda clareza. Mas isso tem fundamento na palavra de Deus. Jesus mesmo diz no Evangelho de Mateus que nós temos anjos e estes anjos contemplam o rosto do Pai dia após dia. Além do Salmo 103 dizer que eles são poderosos executores das obras de Deus. Ou melhor, da vontade de Deus. O catecismo, entre os parágrafos 331 e 336, oferece uma série de passagens bíblicas nas quais a presença dos anjos é marcante, como participantes na bondade de Deus e instrumentos de sua providência. Mas atenção, nesse ponto existe também muita mistura religiosa e o católico não pode ter uma fé mesclada com outras crenças. Nós cremos nos anjos porque a palavra de Deus assim nos revela. Nós cremos nos anjos dentro de uma tradição contínua da igreja, mas nós não cremos de qualquer jeito. Repetindo, os anjos não são espíritos humanos desencarnados. Desde que foram criados como anjos e não como homens ou mulheres. E mais, para nós católicos, só foi dado conhecer 3 nomes de arcanjos, ou seja, anjos de uma alta hierarquia. São eles Miguel, Gabriel e Rafael. Estes 3 têm seus nomes anotados nas Sagradas Escrituras. Qualquer nome de anjo que não seja estes 3 não vem da tradição cristã católica. Enfim, céu e terra resumem tudo o que existe. Todo o universo criado, com sua beleza, com suas coisas visíveis, com suas coisas invisíveis. E a interdependência e a beleza de todas essas criaturas refletem, no fundo, a sabedoria e a bondade de um Deus que é Pai e Criador de todas as coisas. Pois é, mas no coração do céu e da terra, Deus colocou uma criatura amada, tão amada por ele, que foi criada à sua imagem e semelhança. E é sobre esta criatura que nós gostaríamos de falar hoje. Pois bem, a revelação da nossa fé, a revelação da mensagem que nos salva, desde a tradição judaica até chegar
a mensagem propriamente cristã, é uma revelação que fala não somente sobre quem é Deus, mas Deus também quis mostrar ao destinatário, que é o ser humano, quem é o próprio ser humano. Toda a revelação é dirigida ao homem, por isso a revelação não tem somente um aporte teológico, tem toda ela um aporte antropológico, ou seja, referido ao próprio homem. Mas existe um versículo, que é Gênesis capítulo 1, versículo 27, que aponta para nós um ponto de partida, um pontapé inicial. Vou até ler aqui para não errar. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele o criou, homem e mulher. A partir desse pontapé inicial, a gente tem todo o resto da antropologia cristã. Pois bem, mas o que significa ser imagem de Deus? Significa dizer, antes de tudo, que entre todas as criaturas que Deus fez, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. É por isso que a nossa doutrina afirma que o homem é pessoa e não uma coisa. E se nós pensarmos na cosmologia judaico-cristã, nós percebemos que Deus criou tudo que existe para o homem. Será que dá para medir o tamanho desse amor? Acho que não, hein? Embora Deus tenha criado o ser humano como uma realidade individual, ele criou na totalidade a humanidade. A humanidade existe, a humanidade possui uma unidade. Sim, está no plano do amor de Deus tanto o indivíduo quanto a coletividade. E não obstante existam muitas variações de cor, de biotipo, de cultura, de etnia, tudo isso não diminui em nada em nenhum desses seres individualmente ou em nenhuma dessas partes, desses povos, a dignidade que Deus colocou de ser imagem e semelhança, o ser humano muito amado. Beleza, um outro dado interessante sobre a doutrina antropológica que o credo nos apresenta é que o ser humano é uma unidade de corpo e de alma. E a palavra alma é muito controversa, às vezes usada de um jeito esquisito por aí. Mas alma, dentro da tradição bíblica, significa a totalidade do ser humano, a totalidade da pessoa humana, ou o princípio espiritual que anima a vida humana. O catecismo também diz uma palavra sobre o corpo do homem. O corpo humano é uma realidade que participa desta dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. Claro, Deus não tem corpo, Deus é puro espírito, porém, ao criar o homem como realidade não somente espiritual, mas também corporal, este corpo possui traços da realidade divina, ou seja, possui nele mesmo as marcas do amor de Deus. O Criador, ao criar o corpo do ser humano, o criou por amor e criou para fazer um bem ao ser humano. É preciso afirmar isso com toda veemência, porque existem filosofias e credos religiosos que afirmam que o corpo não é uma realidade positiva, enquanto para nós, cristãos, sim, é uma realidade muito positiva, tão positiva que o próprio Deus quis vir fazer-se carne e habitar no meio de nós. O corpo é tão importante dentro da mensagem cristã que não é lícito ao homem que acredita nessa mensagem desprezar o próprio corpo. Ele deve ser zelado, cuidado, é templo de Deus e ele haverá de ressuscitar no último dia. Um outro dado interessante que o catecismo nos apresenta ao explicar o credo é que a alma é criada por Deus de modo imediato, ou seja, o corpo biológico pode até ser fruto da relação que gera uma nova vida biológica. Porém, a alma não foi criada pelos nossos pais biológicos. A alma é criada diretamente por Deus. Além disso, ela é imortal e, embora se separe do corpo no momento da nossa morte biológica, ela se reunirá ao corpo na ressurreição final. O corpo também estará transformado, estará glorioso. O mesmo versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis afirma que homem e mulher, Deus os criou. Ora, isso significa que a diferença sexual é uma diferença desejada, querida por Deus. Não é que Deus tenha criado o ser humano às meias ou pela metade, como afirma um dos números do Catecismo da Igreja Católica. Mas Deus o criou para o amor e para a complementaridade. Essa complementaridade se dá, sobretudo, neste encontro de homem e mulher. Esta união gera a cooperação com o Criador. O ser humano participa de um modo muito belo da cooperação para com a obra da criação, por causa
da complementaridade entre homem e mulher, fazendo surgir novas vidas humanas. Aprofundando um pouco mais a visão teológica sobre o ser humano, o Catecismo, a partir do ponto 374, começa a tratar sobre, ou especular sobre, o que seria o homem no paraíso, na origem, na criação. Sim, a humanidade na sua origem foi criada muito boa. Deus viu que tudo era muito bom ao olhar para o homem e para a mulher. Antes da situação de pecado, o ser humano vivia em amizade com Deus, participava da vida divina. E assim, todas as dimensões da vida do ser humano eram iluminadas pela irradiação dessa graça, essa graça da participação na vida divina, de modo que o ser humano, se não pecasse, iria permanecer imortal e iria permanecer sem sofrimento. Esta realidade muito boa nas origens do homem, antes do pecado, se chama justiça original. Em sua linguagem poética, o livro do Gênesis mostra Deus colocando o homem recém-criado num jardim, jardim que é símbolo tanto do cultivo, porque o ser humano é sempre uma potencialidade que pode desenvolver-se a partir do cultivo da graça nele, mas também o jardim tinha no Oriente Médio uma espécie de imagem de lugar protegido, lugar murado, lugar seguro. Portanto, o jardim era também símbolo do patrocínio divino, ou seja, Deus estava protegendo o ser humano. Infelizmente, tudo isso foi perdido pela desobediência, pelo pecado original, e é sobre isso que falaremos agora. Pois é, a partir do parágrafo 385, o Catecismo começa a tratar sobre a realidade da queda original. Sobre essa realidade triste no início da história do ser humano, nós só temos o testemunho das Escrituras, que para nós que cremos é suficiente. Mas até quem não crê experimenta em si mesmo a realidade do mistério do mal. O mal enquanto sofrimento que está ligado aos limites da gente, os limites das coisas criadas, e até o mal moral, muito mais terrível, muito mais forte. O mal é, pois, um mistério. Qualquer tentativa de descrevê-lo nunca iria esgotá-lo e seria, no fundo, infrutífera. Mas alguma coisa sobre isso a revelação nos aponta. A revelação nos diz que para desmascarar o mistério do mal, é necessário que nós compreendamos o laço de amizade que existia entre Deus e os homens. E o rompimento disso gera o mal. Sobretudo o mal moral, o mal do pecado. As pessoas que não são crentes experimentam também em si a realidade do mal moral. Mas elas vão chamar, dentro das suas teorias, de falta de maturidade, erro, fraqueza psicológica, consequência de uma realidade social inadequada. Mas todas essas tentativas de explicar a questão do mal moral só irão tangenciar o mistério e nunca vão tocar o seu cerne. É nesse sentido que a Sagrada Escritura, sobretudo o livro do Gênesis, ao relatar a criação do ser humano nos seus primeiros capítulos, quer dar uma luz, quer jogar uma luz sobre esse mistério. Aquelas narrativas não devem ser lidas de modo literal, mas sim um conjunto de imagens poéticas inspiradas que, no entanto, revelam um acontecimento fundamental no início da história do homem. Sim, o homem se afastou de Deus, desobedeceu a Deus, quis ser Deus para si mesmo. Mas por trás dessa desobediência existia uma outra desobediência. A desobediência dos anjos. Sim, a segunda carta de São Pedro afirma que os anjos cometeram um pecado e eles, antes dos homens, se afastaram de Deus. E assim provocaram os homens a fazer o mesmo, porque sabendo que os homens são imagem e semelhança de Deus, tiveram inveja de Deus, inveja do ser humano, e não podendo atingir Deus frontalmente, atingem a sua obra mais amada e mais querida. Ora, o pecado desses anjos é uma decisão irrevogável, e eles, contumazes em sua decisão irrevogável, acabam seduzindo o ser humano com uma voz que quer levar o homem para longe da amizade e da vida divina. Mas seria Satanás um princípio maligno igualmente onipotente, em par de igualdade aí com Deus? Claro que não. A tradição judaica cristã não sente que o mal seja uma grandeza
igualmente tão poderosa quanto Deus. Satanás é uma criatura e seu poder é finito, embora maior do que o poder do ser humano, por ser uma criatura mais perfeita no sentido de ser puro espírito. Pois é, o campo de ação do tentador é a liberdade do homem, porque a relação do ser humano com Deus é uma relação de amor. E o amor, que é amor, deixa livre. Portanto, o ser humano é livre, inclusive, para escolher pelo projeto diferente do projeto de Deus. É nisto que Satanás quer influenciar. Aquela árvore do paraíso, que está descrita lá no livro do Gênesis, é símbolo do limite que existe entre o Criador e a criatura. E esse limite não deve ser superado, não deve ser transposto. O ser humano deve respeitar e submeter-se a este limite. Ultrapassá-lo significa desconfiar da bondade de Deus e querer ser Deus para si mesmo. Esta foi a proposta da serpente e com isso o homem desobedeceu a Deus. A consequência disso foi a entrada da morte no coração humano e a perda da participação na vida divina. Justamente depois de ter rompido com esta fonte da graça, o homem agora trava um duro combate para autodominar-se. Dominar a si mesmo tornou-se uma realidade muito mais dura e difícil. O homem agora é escravo do pecado. Mas é bonito perceber que desde o começo, mesmo notando a desobediência do homem, Deus não o abandonou ao poder da morte. O próprio livro do Gênesis apresenta uma esperança para nós. Ele apresenta um proto-evangelho, uma primeira boa notícia. Ele disse que uma mulher teria uma descendência e essa descendência iria esmagar a serpente, ou seja, destruir as obras do maligno, que foram obras de afastamento do homem do próprio Deus. Todas as alianças que Deus foi fazendo com o ser humano para reconciliar o ser humano consigo eram apenas prefigurações daquela nova e eterna aliança, daquele que viria a ser a verdadeira descendência da mulher, Jesus Cristo, que vindo ao mundo expressa o plano salvador de Deus na sua totalidade e de fato realiza essa salvação para nós. Jesus salva-nos e reverte essa situação, tornando agora a situação do homem melhor ainda do que quando havia sido criado, porque a economia da graça é mais bela do que a economia da criação. Mas sobre Jesus a gente vai falar no próximo vídeo. Acompanhe, estude, se forme, seja um bom católico. Até lá!